Pessoal, sempre importante lembrar, né, se vocês estiverem experimentando aí, estiverem com algum tipo de problema técnico, né, enviem aí no chat, tá certo? Existe um moderador que está auxiliando, tá certo? A gestão aqui do webinar. E caso vocês estejam aí encontrando algum tipo de dificuldade técnica, às vezes os outros usuários também estão, de modo que pode ser algo que nós podemos verificar e eventualmente solucionar do nosso lado, tá? Caso seja assim um problema de falha da imagem ou do som, dê uma olhada na internet, tá certo, pessoal? Às vezes você está num lugar onde não tem uma conectividade muito boa, né? Tenta reiniciar o seu navegador, tá ok? Também. No entanto, caso seja algum problema técnico, compartilha com a gente, tá certo? Nós estamos super dispostos a tentar ajudar e solucionar eventuais questões e até melhorar para o futuro, caso vocês tenham aí alguma opinião, tá certo? Sobre como melhorar, sobre maneiras de fazer os webinários aí melhores, mais propositivos, tá certo? Mais objetivos, por favor, compartilhem. Nós somos super favoráveis a ouvir a opinião de vocês, tá certo? Em última análise, os webinars são feitos para vocês, tá? Para que as pessoas entendam melhor, para que as pessoas possam, no futuro, né, ter uma perspectiva e uma abordagem mais madura, tá certo? E mais eficiente sobre o mercado. Tá ok, pessoal? Então, caso tenham opiniões, sugestões, por favor, enviem. Nós estamos super abertos a discuti-las. Tá, pessoal? Mais uma vez, então, vamos à apresentação. Hoje nós vamos falar sobre opções digitais, tá certo? Vamos fazer aí uma breve introdução às opções digitais, tá ok, pessoal? Sempre antes de começar, tá, pessoal? Peço que vocês leiam aí o aviso legal, tá certo? Sobre o risco, os riscos inerentes à operação no mercado de derivativos, tá certo? E sobre a importância de você entender os riscos a que você está sujeito e ter aí um plano de gestão para evitar a exposição desnecessária do seu capital. Tá ok, pessoal? Então, vou deixar alguns segundinhos aí essa tela e peço que vocês leiam, tá certo? O aviso legal que está aí embaixo da apresentação. Tá certo, pessoal? Vamos lá, pessoal. Muito importante, caso vocês tenham algum tipo de pergunta, enviem no chat, tá? O moderador vai fazer aí uma análise, um filtro, né, das perguntas que várias pessoas estão perguntando ao mesmo tempo, tá certo? Que estão surgindo aí de várias pessoas, de modo que no final da apresentação nós vamos abordar essas perguntas, tá? Então, fiquem até o final da apresentação também, tá certo? Para que nós consigamos atender aí, tentar responder ao máximo de perguntas possível. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, o que são as opções digitais, né? Conforme eu disse, pessoal, esse é um assunto bem interessante, tá certo? Bem relevante, que várias pessoas que de níveis diferentes aí de maturidade até, às vezes nós estamos conversando até com traders que já têm um tempo de mercado, tá certo? E ainda não entendem quais são as diferenças, né? O que são exatamente as opções digitais e quais são as diferenças, por exemplo, entre as opções digitais e as opções binárias. Então, esse vai ser o escopo da apresentação hoje, tá certo, pessoal? Fazer uma revisão do que são e quais são as diferenças. Então, as opções digitais são instrumentos que podem ser negociados de maneira semelhante às opções binárias, tá certo? Tem uma expiração pré-determinada e lucro também pré-determinado, tá certo? Ambos definidos antes de executar a negociação, tá certo? Então, até agora, né, igual às opções binárias, tá certo, pessoal? Lucros são pagos logo após o término da negociação e adicionados ao saldo da conta do trader, tá certo? Então, mais uma vez,
similar às opções binárias, que é normalmente aí o instrumento, né, por excelência, que o pessoal costuma começar a utilizar quando está começando aí na carreira de trader, tá certo? No mercado, tá certo? Diferentemente, né, das binárias, tem alguns tempos de expiração um pouquinho diferentes, tá certo? Então, você pode escolher entre opções de 1, 5 ou 15 minutos, ok, pessoal? E o investimento mínimo de $1, tá? Principais características aí das opções digitais, pessoal. Diferentes preços de exercício estão disponíveis, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Nós vamos falar sobre isso além, tá certo? Mais à frente na apresentação, então eu não vou entrar em muitos detalhes agora. No entanto, eu quero que vocês mantenham isso ali no fundo da cabeça, tá certo? Diferentes preços de exercício estão disponíveis, tá ok? Que essa é uma diferença fundamental entre as digitais e as binárias, tá ok, pessoal? O ativo tem que superar o preço de exercício para receber o lucro total da expiração, tá? Ou você pode vender antes da expiração com menos lucro, tá? 2 pontos aí também muito importantes, tá ok, pessoal? O ativo deve superar o preço de exercício, tá? É algo que também tem uma diferença aí fundamental entre as binárias e digitais, tá? E você pode vender antes da expiração com menos lucro, que ocorre também nas binárias, no entanto, com algumas diferenças, tá certo? Nas digitais você consegue vender até um prazo mais próximo ao prazo de expiração, tá ok? Inclui a função vender do início ao fim da opção, tá certo, pessoal? Então, até ali o fim, né, da abertura daquela posição em específico, tá certo? Você consegue vender. Não é como, por exemplo, as binárias em que existe uma limitação de tempo, né? A partir de determinado tempo, você não consegue mais vender aquela determinada operação que foi aberta, no entanto que você acredita que não vai mais dar certo. Tá ok? Pagamentos elevados, até 900%. Tá certo, pessoal? Aí também está alguma diferença com relação às binárias. Via de regra, depender das opções em que você vai estar abrindo, né? Os retornos fixos vão ser maiores. No entanto, exige que você entenda, mais uma vez, né, a diferença entre os instrumentos. Tá certo? Se arrisca apenas o valor investido, tá certo? Mais uma vez, aqui é igual a binários, né? Então, vamos lá. Aqui, muito importante, tá certo, pessoal? As grandes diferenças, uma comparação entre binárias e digitais, tá? Que é o que todo mundo quer saber, tá certo? Principalmente para quem está começando, né? Começou com binárias, vê ali digitais, o pessoal que está começando não sabe direito ali onde clicar, vai achar que as binárias e as digitais são quase a mesma coisa, tá certo? São instrumentos muito similares em vários aspectos, no entanto que tem diferenças fundamentais também, tá ok? Vamos ver quais são essas diferenças. Primeiramente, né, com relação às opções digitais, conforme nós já comentamos, existe a possibilidade, né, a opção de escolher um preço de exercício diferente, tá? Depois, mais à frente na apresentação, eu vou mostrar para vocês, inclusive eu vou compartilhar a minha conta para mostrar exatamente o que isso quer dizer, tá certo? Nas binárias, por exemplo, você só consegue dizer, olha, o preço vai estar acima ou abaixo. Nas digitais, você consegue escolher preços diferentes, né? A partir dos quais, né, depois da expiração da transação, você acredita que o mercado vai estar acima ou abaixo, tá certo? Então, existem preços de exercício diferentes, tá certo, pessoal? Isso é algo assim, uma diferença fundamental das digitais com relação às binárias, tá certo? Você pode fechar a posição a qualquer momento, tá certo? Diferentemente, mais uma vez, das binárias, tá? Você pode definir metas de lucro mais altos ou mais baixos, dependendo do risco que você pode escolher, tá certo, pessoal? Então, ao configurar, né, as expirações diferentes e os preços diferentes que você vai estar escolhendo, você também varia aí, você altera, você configura as nuances relativas aos riscos que você está aceitando em determinada transação e, consequentemente, existe uma alteração do resultado, tá certo? Fixo, tá certo? Do retorno fixo que a plataforma vai lhe oferecer. Tá ok, pessoal? Para um resultado bem sucedido, o preço de expiração deve estar além do preço de exercício na direção da negociação.
Tudo isso nós já falamos no outro slide, tá certo, pessoal? Agora vamos ver como que existem, quais são as diferenças entre isso e as opções binárias, tá certo? Como que esses detalhes das opções binárias, eles contrastam, né, com relação às nuances, às diferenças, às peculiaridades das opções binárias. Então, as opções binárias apenas têm um preço de exercício fixo, tá certo, pessoal? Nas binárias, você só consegue abrir posições com base no preço do mercado. Ou seja, existe ali aquele preço de mercado e você vai abrir uma posição dizendo daqui a um X tempo, né? Daqui a determinado prazo de expiração, eu acredito, conforme a minha análise de mercado, que esse preço vai estar acima do preço atual ou abaixo do preço atual, tá certo? Diferentemente das opções digitais, em que, mais uma vez, você tem a opção de escolher um preço de exercício diferente. Tá ok, pessoal? Nas opções digitais, como nós vamos ver, mais uma vez eu vou explicar um pouquinho mais à frente da apresentação, você consegue escolher níveis de preço diferentes, tá certo? Não necessariamente você tem que atuar, né? Tem que abrir as suas posições com base no preço do mercado atual. Tá ok, pessoal? Você pode fechar a posição até 15 segundos antes da expiração, tá certo? Isso nas binárias, negociações curtas. Ou seja, existe uma limitação, tá, pessoal? Enquanto que nas digitais você pode fechar a posição a qualquer momento, tá ok, pessoal? Existe um lucro fixo, tá? Ou seja, nas binárias, né, existe ali, claro que esse lucro vai ser vai variar, né, conforme as condições de mercado. Então, o que você vê ali, o payout, é o payout alterando. No entanto, a diferença entre as binárias e as digitais é que nas digitais, conforme a configuração que você faz do instrumento, né, o patamar de preço que você está escolhendo, vai ocorrer, consequentemente, uma alteração do lucro, tá certo? Do payout que está sendo oferecido. Se a negociação fechar no preço de exercício, a negociação será considerada igual e o seu investimento será devolvido. O que isso quer dizer, pessoal? Em binárias, né, você tem ali o preço de mercado, você acredita que ele vai subir, por exemplo. No entanto, no momento de expiração da transação, o preço de mercado está idêntico, tá certo? O que acontece? Você recebe o seu investimento de volta, tá? Nas digitais, não. Nas digitais, tem que estar acima da sua previsão de mercado, tá certo? Ou abaixo, claro, se você está entrando numa posição de venda. Se o preço estiver o mesmo, você perde o valor investido nas opções digitais, tá, pessoal? Essa é uma diferença fundamental. Para quem está acostumado a operar com opções binárias, em que quando o preço de mercado, ao fim da expiração, é o mesmo preço em que você abriu, o valor investido é devolvido, você não recebe o payout, tá certo? Mas você recebe o montante investido de volta. Isso não ocorre nas opções digitais, tá, pessoal? Essa é uma diferença muito importante, tá ok? Então, existem vantagens, né? As opções digitais vão oferecer aí, via de regra, até payouts maiores. No entanto, existem desvantagens também do instrumento. Uma delas é essa questão, tá certo? As binárias, caso, né, a sua previsão ela não se concretize, o preço de mercado ficar igual, idêntico, né? Você não recebe o valor, o montante investido de volta no caso das opções digitais. Tá certo, pessoal? Então, aí, algumas das diferenças principais, tá ok, pessoal? Para vocês que ainda estão com dúvidas, calma que nós vamos... eu vou mostrar para vocês, tá certo? Na minha conta, né, na prática, como essas coisas se traduzem. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Então, aqui tem, né, um exemplo, tá certo, de uma conta, tá ok? É uma conta que a gente pegou aqui, pessoal, em inglês, tá? No entanto, peço que vocês levem em consideração aí que a plataforma, fora, né, os termos em inglês, ela é toda igual ao que vocês estão acostumados, tá certo? A única diferença é que as coisas estão escritas aqui em inglês, para aqueles que já estão acostumados aí. Higher, né, quer dizer superior, tá certo? E lower quer dizer inferior, tá ok? Como é que eu vou abrir uma posição nas opções digitais, tá? Tem que basicamente escolher a quantia que você quer negociar, tá certo, pessoal? Após, você vai escolher a expiração da negociação.
mais uma vez, aqui é um ponto importante, tá certo? E existe essa possibilidade de configuração da aspiração, tá certo? O lucro oferecido, ele já é automaticamente calculado pela plataforma, tá ok? E aqui é o ponto importante, pessoal. Atenção, tá ok? Esse é um botão muito importante, tá certo? Esse botãozinho que fica aqui do lado direito inferior, pessoal. Que, no caso, em português, eu vou mostrar minha plataforma, vocês vão ver, mas vai aparecer mostrar todos, tá certo, pessoal? O que esse botãozinho aqui vai fazer? Quando você clicar, ele vai mostrar todos os preços possíveis de exercício, tá certo, pessoal? Nos slides seguintes também, nós vamos mostrar uma situação em que esse botão está clicado, tá certo? Que essa opção está selecionada. E, basicamente, né, no fim, você vai ter que escolher a direção da negociação. Tá ok, pessoal? Então, aqui, por exemplo, olha, o botão em que eu estava comentando com vocês já foi clicado. Qual é a grande diferença, pessoal? Aqui, por exemplo, o preço de mercado é esse, tá? Se fosse uma opção binária, pessoal, você só conseguiria dizer vai subir ou vai descer. Nas opções digitais, pessoal, você consegue escolher outros patamares de preço, tanto para cima, tá certo? Quanto para baixo, e dizer no tempo de expiração que você escolher, você acredita que o preço de mercado vai estar abaixo ou acima desse determinado patamar de preço que você escolher. Tá certo, pessoal? Então, ao clicar, né, nesse botão, mostrar todos, os preços de exercício aparecem. Mais uma vez, diferença fundamental, tá certo? Entre as binárias e digitais, você consegue escolher, você consegue particularizar, tá certo? Essa nuance, tá certo? Das opções digitais, tá ok? Dos diferentes patamares de preço, tá ok? Não é, mais uma vez, não é como as opções binárias, em que você só pode escolher para cima ou para baixo. Você consegue escolher para cima ou para baixo em diferentes patamares de preço, tá certo? Com base aí, é claro, na sua expiração escolhida, tá ok? Mais uma vez que você clicou nesse botãozinho que tem aqui embaixo, tá? Você consegue ver todos os preços de exercício disponíveis, tá certo, pessoal? Ou seja, você não precisa atuar unicamente no preço de mercado, tá? Você consegue escolher diferentes patamares de preço para estar abrindo a sua transação, tá certo? E depois de escolher o preço de exercício, nós podemos realizar a negociação desde que esteja satisfeito com o valor de expiração, o valor e a expiração definidos. Mais uma vez, pessoal, repetição aqui do que nós já estávamos falando, tá certo? Você vai escolher um patamar de preço, tá certo? Então, eu acho que o preço vai estar abaixo desse determinado preço aqui, por exemplo, nesse exemplo que nós colocamos aqui, o print screen, tá? Você poderia clicar aqui, por exemplo, tá certo? Nesse preço, e clicar lower, se você acha que o preço no tempo de expiração aqui, né, estaria abaixo desse patamar, por exemplo. E a quantidade aqui, mais uma vez. Tá ok, pessoal? Pessoal, dúvidas com relação à parte assim, de o que significa isso nas opções binárias, ou o que significa aquilo nas opções digitais, enviem agora, por favor, no chat, tá certo? O nosso moderador vai estar selecionando essas dúvidas, tá certo, pessoal? E nós vamos estar abordando as dúvidas no fim da apresentação. Tá ok, pessoal? Então, agora nós vamos falar de uma estratégia, tá certo? Possível, de uma estratégia básica aí, que é muito utilizada para opções digitais, tá? Principalmente, pessoal, principalmente em ambientes de alta volatilidade de mercado. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, no início da apresentação nós estávamos falando, né, que o mercado está um pouco maluco essa semana, que os preços estão aí um pouco erráticos, altamente voláteis, tá certo? Então, é uma estratégia, essa estratégia que nós vamos ver agora, tá certo? Aplicável às opções digitais e aplicável às opções digitais em ambiente de alta volatilidade. Então, caso vocês queiram treinar, né,
é um momento propício à realização desse tipo de treinamento, tá certo? Então, caso vocês queiram tentar, abre aí também sua conta de treinamento, tá certo? Caso vocês ainda não estejam familiarizados, tenta abrir algumas opções em digitais, tá certo? Algumas posições, vê como isso funciona, tenta aplicar essa estratégia que nós estamos conversando agora, vê se ela é eficiente para o seu estilo de trade, para o horário que você pode negociar, tá certo, pessoal? Então, estratégia de estrangulamento, uma estratégia propícia a momentos de alta volatilidade de ativos, tá certo, pessoal? Estrangulamento, tá certo, pessoal? É uma palavra meio estranha, né? Vem do inglês strangle, tá certo? Que é uma estratégia que basicamente você vai comprimir, tá certo, o preço, tá ok? É uma estratégia de opções em que o investidor mantém uma posição, tá certo? Em uma opção de compra e uma opção de venda, com preços e exercícios diferentes, mas com o mesmo tempo de expiração e ativo subjacente. O que isso significa em termos gerais, tá certo, pessoal? Vamos traduzir aí a um vocabulário mais acessível. Significa que você vai abrir duas posições em sentidos opostos, tá certo? Então, a teoria por trás disso é: você acredita que o mercado vai estar muito volátil naquele momento, tá certo? Em outras palavras, que o gráfico vai estar indo para cima e para baixo de maneira agressiva, tá ok, pessoal? Quando isso está acontecendo, quando o mercado está muito volátil, você não vai abrir posições com base em tendência, dizendo, olha, agora vai estar subindo ou vai estar descendo. Por quê? O gráfico está subindo ou está descendo de maneira bem agressiva. Então, quando você tem esses ambientes, uma estratégia interessante, tá certo? Uma estratégia possível, tá certo? Uma estratégia que pode ser eficiente, é a estratégia de estrangulamento em que você abre duas posições em sentidos contrários, tá certo? E quando o gráfico tem uma alta volatilidade, quando o preço vai de maneira agressiva para cima ou para baixo, você vai ganhar independentemente dele estar indo da direção, tá certo? Dele estar indo para cima ou para baixo, tá ok, pessoal? Estrangulamento, mais uma vez, é uma estratégia usada principalmente se você acha que o título subjacente, está certo? Que o ativo, tá ok? Que o par de moedas, por exemplo, experimentará um grande movimento de preço no futuro próximo, mas não tem certeza da direção. Então, mais uma vez, pessoal, é uma estratégia para momentos de alta volatilidade em que você não consegue identificar uma tendência de mercado específica, tá certo? Bem definida, tá ok? Aqui tem um exemplo, tá certo? De duas posições que podem ser abertas numa estratégia de estrangulamento. Então, conforme eu disse aqui, por exemplo, se você está vendo um mercado que está bem volátil, tá certo? Que esse gráfico estivesse aqui de maneira agressiva indo para cima e para baixo, tá? Você conseguiria abrir uma opção, uma posição para cima, uma opção para baixo, nesse caso com o mesmo tempo de expiração, tá certo? E um payout aí, nesse caso idêntico, tá certo? Mas via de regra você vai conseguir um payout aproximado. O importante, pessoal, é que tenha o mesmo tempo de expiração, tá ok? E que seja, né, em patamares de preço diametralmente opostos. O que eu quero dizer com isso? Próximos no mesmo montante do preço de mercado, tá certo? Então não adianta você abrir uma posição, né, aqui nesse preço e aqui está de venda, por exemplo, 3 ou 4 patamares de preço para baixo, tá certo, pessoal? É necessário que haja uma simetria, tá certo, entre as posições de venda e de compra, tá ok, pessoal? Então, se aqui no caso, né, nesse caso que foi colocado, se o preço subir, você ganha, por exemplo, com a sua posição de compra, tá certo? Se o preço descer, você ganha com a sua posição de venda, tá ok, pessoal? Mais uma vez, uma quantidade maior de volatilidade pode ser esperada, então o preço de exercício que dá um lucro acima de 100% pode ser uma boa ideia, tá certo, pessoal? Também é algo importante, sempre importante, que para que essa estratégia funcione, que você tenha aí um lucro acima de 100%, tá certo, pessoal? Porque uma das posições você vai perder, tá certo? Você vai perder o valor investido. Então, se o lucro não for maior que 100%, você, ainda que você ganhe uma das duas posições, você vai perder, tá certo?
na somatória das duas posições que foram abertas, tá certo? No entanto, se for maior que 100%, você vai ganhar tudo aquilo que for acima de 100%. Por quê? A hora que o preço for em determinada direção e atingir aí determinado patamar no tempo de expiração, você vai receber 308%, por exemplo, nesse caso, e perder só os 100% do capital investido na outra posição, tá certo? Ou seja, você vai ter 208% de lucro líquido nesse caso, tá ok, pessoal? Daí é que vem a lógica por trás da estratégia de estrangulamento, tá certo, pessoal? De compressão aí do preço toda vez que você acredita que o mercado vai ter uma estratégia, vai ter um comportamento, perdão, de volatilidade. Pessoal, por que a volatilidade é importante, tá certo, nesse tipo de mercado? Porque se o preço não estiver aí oscilando de maneira agressiva, pessoal, se ele ficar dentro aqui desses dois limites, das duas posições que estão sendo abertas, você vai perder os dois capitais investidos, tá certo? Se o preço não ultrapassar esse patamar de preço na sua posição de compra ou esse patamar de preço na sua posição de venda, se o preço ficar aqui durante o tempo, tá certo? No momento de expiração, tá certo, pessoal? Você vai perder os dois valores investidos. Nesse caso, você perderia 2 vezes o capital inicial investido. Tá certo, pessoal? Mais uma vez aí, também abri uma posição, né, em direção oposta, com o mesmo valor. Importante também, tá certo? Que as duas posições têm o mesmo capital investido, o mesmo valor, tá? E um preço de exercício diferente que dê mais de 100% de lucro. Tá ok, pessoal? Então eu vou compartilhar agora minha tela com vocês para mostrar aí mais ou menos como que isso funcionaria na prática, tá ok, pessoal? Pessoal, enviem as perguntas, por favor, tá? Eu estou tentando aí não me atentar agora às perguntas, no entanto, existe uma pessoa que está prestando atenção no que vocês estão enviando, tá certo, pessoal? Nós vamos abordar as perguntas que surgirem no fim da apresentação, tá ok? Bom, pessoal, tá aí minha conta, tá certo? Já estou com uma opção aqui digital aberta, tá? Em Bitcoin. No entanto, para quem não conhece aí, para quem não está acostumado, para abrir um determinado gráfico, tá? Vem aqui, clique em opções binárias, né? Para o que o pessoal já está acostumado. Digital é que fica aqui embaixo, tá certo, pessoal? Basta que você venha aqui, selecione o ativo que você quer negociar, tá certo? Hoje, por exemplo, tem disponível algumas criptomoedas. Eu abri Bitcoin para mostrar aí um exemplo, tá certo, pessoal? É um ativo também que eu tenho visto que, no período de expiração que nós estamos observando, está com uma volatilidade interessante hoje. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, via de regra, né? Essa é uma estratégia que funciona para tempos de expiração mais curtos, tá certo? Eu coloquei aqui o meu tempo das velas do gráfico 30 segundos, tá ok, pessoal? E para fins do gráfico ficar aí mais compreensível, estou com um tempo aí de demonstração do gráfico de 15 minutos total. Tá ok, pessoal? Vou entrar com transações aí de valor de R$100, tá ok? Importante, pessoal, aquele botão que eu tinha conversado com vocês mais cedo, tá certo, na apresentação. Aqui já está apertado. No entanto, normalmente, se é a primeira vez que você vai atuar com opções digitais, não vão estar aparecendo os patamares de preço, tá, pessoal? Se você abrir uma opção digital e vier aqui simplesmente começar a clicar acima e abaixo, basicamente você vai estar atuando com a opção digital de maneira idêntica às opções binárias, tá? Conforme o preço de mercado, tá? Para que você tenha esse diferencial das opções digitais, é necessário que você venha aqui nesse botãozinho, tá? Que fica aqui no canto
direito inferior e clique em mostrar tudo. Tá ok, pessoal? Aí vão aparecer os diferentes patamares de preço. E se você passar o mouse por cima, tá certo, pessoal? Você já vai perceber que ele vai te dar aí diferentes payouts conforme diferentes patamares de preço que você selecione, tá certo, pessoal? Aí, ó, a ferramenta já vai corrigindo diferentes patamares, tá certo, pessoal? Então, você, diferentemente das opções binárias, tá certo, pessoal? Perdão aí pela repetição, entanto, isso é algo muito importante, tá certo, pessoal? Que eu acho que nós temos que repetir bastante, que é uma diferença fundamental entre os dois instrumentos aí que as pessoas gostam muito de atuar, são as binárias e digitais, tá certo? A possibilidade de você atuar conforme o preço de mercado ou fora do preço de mercado, tá certo, pessoal? Então, se eu acho que o preço vai estar, por exemplo, acima desse patamar aqui, tá certo? Eu posso entrar com uma posição de venda, tá certo? Nesse preço aqui. Eu seleciono, clico aqui e ponho, olha, após a expiração, tá certo? O preço vai estar acima desse preço aqui, tá ok, pessoal? E a plataforma, ela já vai fazer um cálculo aí do payout, tá certo? Do lucro provável possível que pode ser pago conforme essas configurações, tá ok? Tanto para cima, né, do preço de negociação, tá certo? Do preço de mercado, perdão, atual, quanto para baixo do preço de mercado atual, tá ok, pessoal? Posso selecionar aqui, acredito que o preço, né, depois dessa expiração, vai estar abaixo desse patamar, por exemplo, tá ok, pessoal? Então, para fins, né, de estratégia que nós acabamos de aprender. Como que isso funcionaria aí na prática? Por exemplo, né? Eu pegaria aqui o valor de, por exemplo, $100, tá? Minha conta está com a moeda base dólar, no entanto, se você tem moeda base real aí, vai ser automaticamente configurado pela plataforma, tá ok, pessoal? Por exemplo, aqui está o preço de mercado, né? Eu escolho, primeiramente, atuar fora do preço de mercado, né? Eu vou aqui mostrar tudo. Vou, por exemplo, eu acredito que o mercado está bem volátil e ele vai necessariamente passar desse patamar. Então, eu vou ali, por exemplo, olha, eu acho que vai ter uma notícia que vai sair agora, tá? Vai ter uma explosão que o preço vai ou ficar acima aqui desse patamar, tá certo? De 120%. Então, eu vou abrir uma posição aqui com a mesma inspiração, tá certo, pessoal? E aí eu vou procurar aqui um patamar em que ele esteja acima também, tá certo? Por exemplo, aqui, e vou abrir uma posição em sentido contrário, pessoal. Tá? Então, se o mercado estiver com bastante volatilidade, tá certo? E após o tempo de expiração, o preço ultrapassar para cima aqui a minha posição de compra ou para baixo a minha posição de venda, eu vou ganhar, tá certo, pessoal? No entanto, o que nós estamos vendo aqui nesse exemplo é um mercado que não está tão volátil, tá certo, pessoal? Então, é uma das condições em que eu tinha comentado com vocês que talvez não seja interessante você utilizar esse tipo de estratégia, tá? Porque o preço está razoavelmente estável, tá certo, pessoal? Então, se o preço terminar, né, após o tempo de expiração entre esse patamar e esse, eu provavelmente, perdi os dois valores, tá certo? Investidos. Mais uma vez, pessoal, essa é uma estratégia boa para ser utilizada quando você tem movimentos agressivos de vela, tá certo? De preço de mercado. Tá ok, pessoal? Você precisa que o preço ultrapasse, tá certo? Seja para cima, seja para baixo, uma das duas posições abertas. Tá ok, pessoal? Vamos voltar agora à apresentação. Pessoal, perguntas, podem ir enviando, tá certo? Nós estaremos aí abordando daqui a pouquinho as perguntas.
Vamos lá, as perguntas e respostas agora, pessoal. Agora é a hora, tá certo? Quais são as dúvidas? Quais são os rangers de dente? As incertezas? Vamos lá. Só um instantinho, viu, pessoal? Estou só conferindo aqui, tá? As dúvidas que o pessoal enviou. Pessoal, muito importante, né? Antes de começar a abordar as dúvidas, o escopo aqui da apresentação, tá? É discutir as opções digitais e essa estratégia de estrangulamento, tá? Caso vocês tenham dúvidas a respeito das contas, até por uma questão de proteção dos seus dados pessoais, é necessário que você entre em contato com o suporte, tá certo? Via chat ou e-mail, pessoal, tá ok? Agora nós vamos abordar perguntas relativas ao tema da apresentação, tá? Então, a Jandeilma Francelino, tá? Falou, binários são melhores de operar. Jandeilma, todos os instrumentos têm pontos positivos e negativos, tá? E é necessário que você entenda quais são esses pontos positivos e negativos e em quais condições de mercado, né, esses instrumentos são interessantes e para quais estratégias esses instrumentos são interessantes, tá certo? Então, por exemplo, as digitais, né, via de regra, você vai ter aí um payout que pode ser mais elevado, tá? No entanto, por exemplo, as binárias, se o preço termina no mesmo preço que você abriu ali a posição, você recebe o investimento digital. Nas binárias, não, tá? Então, existem essas questões. As binárias, principalmente para quem está começando, tá, pessoal? São mais simples, porque você não tem nem que escolher um preço, um patamar de preço diferente, tá? Você só põe ali para cima ou para baixo. No entanto, as digitais permitem aí uma maior nuance, uma maior sofisticação na adequação, na configuração da sua estratégia. Tá ok, pessoal? Então, à medida em que você se torna mais maduro, tá? É um outro instrumento, tá certo? Para enriquecer e diversificar o seu portfólio, fazer uma melhor gestão também do seu risco, tá? Romildo Gomes perguntou, de verdade, os gráficos de opções são fornecidos, são sombras da B3 ou manipulações de inteligência artificial? Romildo, nós temos vários fornecedores de cotação, tá? É necessário que você tenha em conta que cada plataforma utiliza uma fórmula para calcular o preço do ativo, tá certo? Na IQ, nós utilizamos o preço de compra mais o de venda sobre 2, tá? Pessoal, no site da IQ, existe um link, tá? Caso vocês queiram, vocês podem entrar em contato com a equipe de suporte, eles vão fornecer isso para vocês, em que todas as cotações de todos os ativos estão à disposição de todos os clientes para serem consultados, tá ok, pessoal? Nós estamos super abertos nesse sentido. Caso você queira consultar, existe a cotação de todos os ativos desde sempre, tá certo, pessoal? Você consegue consultar isso para que não exista qualquer sombra de dúvida a respeito da licitude e da correção da plataforma com relação aos ativos oferecidos. Tá ok, pessoal? Caio Mancini perguntou o que influencia a movimentação dos ativos, se vai valorizar ou desvalorizar. Tá. Olha, Caio, essa é uma pergunta que, se você tiver uma resposta absoluta, você vai ganhar o Prêmio Nobel de Economia, tá certo? Existem teorias e existem interpretações, tá? Existem pessoas, por exemplo, que fazem análises mais baseadas, né, em gráficos, tá certo? Que a gente chama de uma análise grafista, tá? E existem pessoas que fazem análise de preço mais baseadas em eventos fundamentalistas, que nós chamamos, né? Então, por exemplo, notícias de mercado, tá certo? Se for por exemplo, uma empresa, ação de uma empresa, você vai analisar aí o balanço, tá certo? Demonstrativo de resultados da empresa, tá certo? Como é que tá? Então, você vai fazer uma análise mais
sobre os fundamentos daquele ativo, tá? Tudo isso influencia, vai depender fundamentalmente aí da estratégia que você está empregando, tá certo? Do tipo de ativo que você quer investir, tá certo? Do momento em que você vai estar investindo, tá ok? O Aldeci Neves da Silva, onde e quando paga acima de 100%? Aldeci, o payout, tá? Ele é calculado pela plataforma fundamentalmente segundo o risco, tá certo? A que você está exposto com a transação. Então, via de regra, quão mais distante você vai do preço atual de mercado, maior será o payout oferecido, tá certo? Porque a probabilidade, tá certo, calculada pela plataforma para que o preço atinja aquilo ali, vai se tornar menor, tá certo? No entanto, se você tem uma análise de mercado propositiva e acredita que o preço vai, por exemplo, ter um movimento agressivo, você pode, tá certo, abrir uma posição com um payout mais elevado, tá certo? Mas, via de regra, segue mais ou menos essa lógica, tá certo? Tá ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Caio, eu entendi perfeitamente. Poxa, Caio, super feliz que você tenha entendido. Pessoal, para os clientes VIPs aí que estejam com qualquer dúvida, entre em contato, solicitem callback, tá certo, pessoal, dos gerentes de conta. Nós estamos aí para ajudá-los, para elucidar quaisquer dúvidas que tenham ficado, tá ok, pessoal? Ajudar a construir uma estratégia de sucesso para vocês, tá ok, pessoal? Pessoal, acho que é isso por hoje, tá? O objetivo da apresentação também é ser breve, tá? Não bombardear vocês com informações, tá ok? Pergunto aí se alguém tem mais alguma dúvida, tá certo? Acho que nós abordamos aí também as principais dúvidas que surgiram com relação aos temas abordados no webinar de hoje, tá ok? Espero que vocês tenham uma excelente semana, tá certo? Está sendo uma semana super produtiva do ponto de vista do mercado, tá? Está com bastante volatilidade. Então, por exemplo, existem estratégias que podem ser abordadas, como a que nós aprendemos hoje, tá certo, pessoal? Uma excelente semana a todos e boa sorte no trading, tá certo, pessoal? Até mais e fiquem todos com saúde, se cuidem, tomem a vacina, usem máscara, tá certo, pessoal? Cuidem aí de todos os membros das suas famílias. Até mais e uma excelente semana.